Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal com as principais notícias dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho a respeito do PIB. O PIB americano foi revisado e revisado para cima e apresentou no segundo trimestre desse ano um crescimento de 3,3%. Uma ótima notícia para o mercado recebeu muito bem essa notícia, um crescimento que veio até acima do esperado. Então, para a economia, uma boa notícia, mesmo com já algumas novas tarifas de importação impostas pelo governo de Donald Trump, uma boa notícia, PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos cresceu 3,3%. Rússia, apesar das tratativas, de reuniões, vários encontros, etc., a Rússia promoveu um ataque muito forte à Ucrânia no dia de ontem. E isso desagradou profundamente Donald Trump. Por quê? Enquanto as negociações vão avançando, ele esperava que pelo menos a Rússia parasse temporariamente o ataque à Ucrânia. A Ucrânia também tem realizado alguns ataques, mas esse ataque da Rússia foi muito acima do esperado, numa fase onde está ocorrendo a negociação, uma tratativa para um possível cessar-fogo ou até o final dessa invasão. Muitos mortos, isso dificulta ainda mais a situação. Donald Trump falou que se o acordo não sair, ele tinha dado um prazo de 50 dias, agora vai ser menor, ele vai impor novas sanções econômicas à Rússia. Ela já vem sendo sancionada desde a invasão da Ucrânia, mas ele falou que se não sair esse acordo, novas sanções vão ocorrer e quem negociar com a Rússia também será fortemente sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Então, infelizmente, parece que o assunto Rússia e Ucrânia, guerra, não tem uma solução, mesmo que temporária, a curto prazo, que a gente possa prever. O caso do Fed, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos, aquela diretora foi demitida por Donald Trump, porque ele alegou que ela tinha um financiamento, uma segunda hipoteca de uma casa a juros baixos, o que é proibido aqui nos Estados Unidos. Ela já tinha uma casa, isso daí serve apenas para a primeira residência. Ela já tinha uma casa e novamente pediu juros mais baixos para a segunda casa. Não existe um processo em andamento e ela também não negou que não fez isso. Mas o que ela fala é o seguinte, que Donald Trump não tem poderes, e o Fed concorda, para demitir ou o presidente ou qualquer outro diretor e que isso vai parar na justiça. Essa briga de Donald Trump com o Fed já vem de longa data. Ele, inclusive, chegou a chamar o presidente do Fed, Jerome Powell, de imbecil. Por quê? Ele quer que a taxa de juros baixe e o Fed não concorda. E por que o Fed não concorda? Porque a inflação ainda está num patamar acima do aceitável aqui nos Estados Unidos. Antes da pandemia era algo em torno de 1,5% ao ano. Durante a pandemia, no governo Biden, chegou a atingir 9,1% ao ano. E agora tinha caído um pouco para 2,2%, 2,3%, subiu novamente para 2,7%. Então, o Fed não quer, pelo menos por enquanto, baixar a taxa de juros. E ele já ameaçou que ele iria demitir outros diretores também. Temos uma reunião do Fed agora para o mês de setembro. Alguns especialistas acham que deve baixar um pouquinho, porque realmente a taxa de juros aqui nos Estados Unidos está muito acima do que vinha sendo praticado antes da pandemia. E taxas de juros altas é retração da economia. Apesar do desemprego estar muito baixo aqui nos Estados Unidos, praticamente, tecnicamente, quase zero, o governo quer que a economia ande para andar, para gerar mais empregos, para movimentar mais dinheiro, essa taxa de juros tem que baixar. Mas essa é uma discussão técnica e os mercados estão muito atentos para isso. Por quê? O mercado mundial vê que se um presidente dos Estados Unidos tem poder para demitir um presidente do Fed ou uma diretora porque não concorda com a política da taxa de juros, fica muito complicado. Porque o Fed é o guardião da moeda americana e o dólar é a moeda mundial. Ainda quer queira, quer não queira, é uma moeda mundial. Então o Fed tem muito poder sobre isso e passa credibilidade ao mercado que os títulos da dívida pública americana serão preservados. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.